Muito bom dia para todos. Que gostoso, não é? Podemos estar juntos para adorar o Senhor. O domingo é um dia diferente, não é? É diferente porque não é sábado, né? Diferente porque não é segunda, não. É diferente porque é o dia em que todos juntos adoramos a Deus, não é mesmo? Né? E é tão gostoso estar aqui, né? A gente acorda de manhã já com o nosso pensamento em adorar o nosso Senhor. Deve ser assim todo dia, mas domingo é especial, não é? E quando nós nos reunimos aqui, neste local aqui, neste prédio, e vemos tanta gente, que encorajamento a gente recebe, né? E a gente dá esse encorajamento para as outras pessoas. É importante estarmos presentes para adorarmos o nosso Deus. Muito bom, né? Vou pedir para o Getúlio, nosso irmão Getúlio, ficar em pé um minuto. Getúlio. Acho que todos conhecem o Getúlio, né? O Getúlio já é nosso irmão há alguns anos. O Getúlio congregava lá com os irmãos no bairro Campo Grande e por facilidade de transporte, de moradia, o Getúlio então vai começar a congregar aqui conosco. Já estava aqui alguns domingos, né? Mas queremos que todos saibam da decisão do Getúlio de congregar aqui no Guanabara, agora conosco, ser nosso irmão fiel aqui no Guanabara. Se você está feliz com a decisão do Getúlio, diga amém. 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 Deus abençoe você, Getúlio. Deus abençoe. Muito bom. Você que está em casa, eu espero que você esteja também com a sua família, reunidos em algum lugar, na sua casa, adorando a Deus, como todos estão fazendo nesse primeiro dia da semana. Como eu falei, o domingo é especial, né? Domingo é diferente. O domingo é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Se não fosse pela ressurreição de Jesus, nós não teríamos fé, né? Em Jesus. Podíamos ter fé em qualquer outra coisa, mas em Jesus não, né? O domingo foi o dia que a igreja começou também. O dia de Pentecostes era um domingo, sempre é, né? E a igreja começou no primeiro dia da semana. Então nós nos reunimos nesse dia para adorar a Deus. Já participamos da ceia, onde lembramos da sua morte e da sua ressurreição. Estamos aqui para nos encorajar, né? Nos estimular, como fala em Hebreus, ao amor e às boas obras. E a gente só consegue fazer isso quando nós estamos juntos. Então é muito gostoso poder estar aqui com todos vocês. Abram as suas Bíblias lá em Romanos capítulo 8, vamos fazer a nossa leitura e vamos falar sobre esse texto. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do 31 ao 39. Um texto muito bonito, que fala sobre o amor de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, na mensagem nesta manhã. Romanos 8, 31. Presta atenção. 5 perguntas que são feitas aqui nesse texto. E nós vamos falar sobre essas 5 perguntas hoje de manhã. Vamos começar com o versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais,
que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que texto bonito, né? Sobre o amor de Deus. E a ênfase no final aqui do capítulo 8, nesse texto que nós lemos, é no amor de Deus e na segurança que eu e você temos por causa desse amor. Nós não precisamos temer o passado, o presente ou o futuro, porque estamos seguros no amor de Deus. As nossas mentes não conseguem compreender a exatidão, o tamanho do amor de Deus. Mas isso não impediu Deus de ter vindo a esse mundo, né? Mesmo que eu e você não compreenda o tamanho desse amor, Deus ainda veio a este mundo. E nós tentamos entender o que Deus estava fazendo. Tentamos entender esse grande amor do nosso Pai. Que palavras você poderia ter para descrever essa emoção de saber que Deus ama você? Que palavras você poderia falar? Aprendendo que Deus desejaria morrer numa cruz, ao invés de viver sem você. Como é que você se sente? Sabendo deste grande amor de Deus. 5 perguntas são feitas aqui nesse texto, que nós já lemos. Perguntas que não são formuladas para trazer respostas, mas sim para trazer maravilha, agradecimento, gratidão, perplexidade, quando nós lemos essas perguntas. Perguntas para nos encorajar, quando nós precisamos mais ser encorajados. 5 perguntas aqui nesse texto. E essas perguntas, se você prestar bem atenção, vão mudar a sua vida para sempre. E vão dar a você o encorajamento que você precisa. As perguntas não são novas. As perguntas estão aqui há quase 2000 anos. Mas talvez as respostas sejam novas. O que nós aprendemos delas, talvez sejam novos para nós. A primeira pergunta está aqui no versículo 31. Uma pergunta sobre proteção. Proteção. Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta aqui não é simplesmente quem será contra nós? A pergunta não é essa, né? A gente poderia responder essa pergunta muito fácil, não é mesmo? Quem é contra nós? Essa é fácil de responder, né? Talvez a doença, o cansaço, o desânimo, as calamidades nos aprisionam. Os medos. Se a pergunta fosse, quem será contra nós? Nós podíamos fazer uma lista, né? Daquelas coisas que são contra nós, nossas preocupações. Mas a primeira pergunta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? 4 palavrinhas nessa pergunta merecem a nossa atenção, né? Se Deus, ou vamos tirar o se, Deus é por nós. 4 perguntas importantes, 4 palavras importantes. Não é Deus talvez seja por nós. Não é Deus já foi por nós. Não é Deus será por nós. Mas é Deus é por nós. Ele é por você, por mim, hoje, agora mesmo, nesse minuto. Não precisa esperar na fila, não precisa voltar amanhã, porque Deus é por você agora. A sua lealdade para com você não vai aumentar se você for uma pessoa melhor, nem vai diminuir se você não for uma pessoa melhor. Ele é e está por você. Deus é por nós. Sabendo disso, quem será contra nós? Quem será contra nós? Pode qualquer coisa nos machucar, se Deus é por nós. Pode a morte nos roubar, pode a doença nos roubar. Deus é por nós. Você está protegido. Deus está com você. O cristão, a cristã, precisa começar todos os dias sabendo que Deus é por você. Não existe desafio suficientemente forte para tirar a nossa confiança, porque Deus está do nosso lado. Não existe necessidade de ter medo, porque o nosso Pai amoroso deseja somente o melhor para os seus filhos. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Quem é que pode ser contra? Primeira pergunta, uma pergunta sobre proteção, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A segunda pergunta, versículo 32. Uma pergunta sobre providência. Providência. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Uma pergunta sobre providência. Essa pergunta não é, será que aquele que deu o seu filho não vai nos dar agora todas as outras coisas?
Não é assim a pergunta. Mas mesmo assim nós nos preocupamos com muitas coisas, não é mesmo? Nos preocupamos sobre educação, recreação, proteção. Nos preocupamos que não vamos ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Nos preocupamos porque quando temos dinheiro, nós não vamos saber como gerenciar o dinheiro. Nos preocupamos porque um dia nós vamos saber que aquele iogurte diet com 0 calorias também engordava, né? Nós nos preocupamos com muitas coisas nessa vida. Será que Deus salvou você para que você se preocupasse? Será que Ele ensinaria você a andar somente para ver você cair? Será que Ele seria pregado em uma cruz pelos nossos pecados e depois não escutaria as nossas orações? Com certeza não. Se quando nós ainda éramos pecadores, Deus deu o seu melhor, o seu Filho, agora que nós somos seus filhos, será que Ele não vai nos dar tudo o que nós precisarmos? Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou como um presente para a nossa salvação. O presente de maior importância já foi dado. E Deus vai providenciar todas as outras coisas de menor importância que nós precisamos na nossa vida. Isso deve ser uma grande fonte de encorajamento. Você acredita nisso? Que Deus vai providenciar todas as outras coisas, já que Ele já deu o seu Filho para você? Você acredita nisso? Amém. Amém. O que está desanimando você então? O que está preocupando você então? Deus cuida, não é? Lembre? No Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, né? Deus cuida das flores, Deus cuida dos pássaros. Será que Deus não vai cuidar de você? Duas perguntas, né? Uma sobre proteção e uma sobre providência. Versículos 33 e 34, mais duas perguntas. Agora uma pergunta sobre culpa e uma pergunta sobre graça. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E a resposta deve ser: ninguém, porque é Deus quem os justifica. Quem vai condenar os escolhidos de Deus? E a resposta deve ser: ninguém, porque foi Cristo que morreu. E mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Algum tempo atrás, e eu coloquei isso num devocional, mas eu vou contar essa história aqui de novo, porque cabe aqui dentro desse texto. Eu li uma história sobre um menino, você talvez se lembre, que estava atirando pedras com o seu estilingue. E ele não estava conseguindo acertar no alvo, né? Errava, sempre o alvo. E ele voltando para a casa da sua avó, onde ele estava passando as férias, ele viu no quintal da sua avó o pato de estimação da sua avó.
Ele pegou o seu estilingue e atirou. E a pedra acertou em cheio no pato, e o pato morreu. O menino entrou em pânico, escondeu o pato, e quando ele se virou para voltar para casa, ele viu que a sua irmã estava assistindo tudo. Ela viu tudo que ele fez. Depois do almoço, a sua avó pediu que a sua netinha, a irmã, ajudasse a lavar os pratos. E ela prontamente respondeu: "Ah, mas o meu irmão me disse que ele queria lavar os pratos hoje, não é mesmo?" E ela cochichou para o seu irmão: "Lembra do pato?" E logicamente o irmão lavou toda a louça do almoço. Que escolha que ele tinha, né? Pelas próximas semanas, ele estava lavando louça quase todo dia. E a irmã lembrando do que ele fez. Cansado de lavar pratos, uma vez ele decidiu que qualquer punição seria melhor do que continuar lavando pratos todo dia. E ele então confessou para sua avó o que ele fez. E para sua surpresa, a sua avó fala: eu sei o que você fez, e deu um abraço nele. Eu estava na janela também, do lado da sua irmã, e eu vi exatamente o que você fez. Mas porque eu te amo, eu já te perdoei. Eu só estava imaginando quanto tempo você iria deixar a sua irmã fazer de você um escravo. E olha, na nossa vida, é a mesma coisa. Nós já fomos perdoados, mas nós continuamos nos achando culpados. Nós continuamos ouvindo as perguntas do nosso acusador. E nós temos sido acusados, né? Acusados de desonestidade, acusados de imoralidade, acusados de orgulho, de raiva, de arrogância. Todos os momentos da nossa vida, o nosso acusador está nos acusando. E a sua única tarefa é de nos levar para o tribunal e acusar a todos nós. Até o seu nome significa acusador, não é? O diabo. E Deus responde para as suas acusações dizendo que Jesus morreu pelos seus filhos e filhas. E o acusador fica calado. E agora, nós entendemos que Satanás não pode acusar o discípulo de Jesus. Ele tenta, mas ele não vai conseguir. Talvez pessoas apontem dedos para você, mas as acusações não procedem, né? Nós não precisamos mais ficar lavando louça suja todos os dias. Não precisamos mais ficar pagando pelos nossos pecados. Jesus já fez isso por nós, né? Deus está olhando para nós e está dizendo: você não é culpada. Você não é culpado. Que quadro maravilhoso, não é? Do nosso pecado e da graça de Deus. É exatamente assim que Deus nos trata. Duas perguntas sobre culpa e graça. Para que ficarmos ouvindo as palavras
do nosso acusador, e ele vai nos acusar todo dia, se a gente ficar ouvindo. Por que que nós não entendemos, de uma vez por todas, que Deus já nos declarou inocentes quando Jesus morreu na cruz? Quem vai nos acusar? Ninguém. Quem vai nos condenar? Ninguém. Por que que nós vivemos a nossa vida desanimados, preocupados? Ninguém vai nos acusar. Deus já decretou a nossa sentença, não culpado, não culpada. E a quinta e última pergunta, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa eu acho que é a grande pergunta, né? É o que todos nós queremos saber. Quanto tempo o amor de Cristo, de Deus, vai durar? Quanto tempo? Acho que o apóstolo Paulo aqui podia até ter começado esse texto com essa pergunta. Será que Deus nos ama para sempre? Nós queremos saber, né, de verdade. Como Deus se sente quando nós agimos de uma maneira contrária à sua palavra. Não quando eu estou forte, positivo, mas quando eu não estou. Como é que Deus se sente comigo? Eu quero saber como Deus se sente quando eu respondo de uma maneira brava para todo mundo, quando meus pensamentos são ruins, quando a minha língua é tão afiada que corta uma pedra. Como é que Deus se sente quando nós somos assim? Até quando vai o amor de Deus por nós? Todos nós pensamos coisas assim, né? Será que eu passei dos limites essa semana? Na terça-feira, quando o meu emprego me levou para aquele lugar que eu não deveria ter ido. Na quinta-feira, quando falei demais sobre aquelas pessoas. No verão passado, quando eu deixei de congregar com meus irmãos por coisas tão pequenas. Será que eu fui longe demais? Será que eu demorei muito? Será que eu passei dos limites? É isso que nós queremos saber, não é? Até quando vai o amor de Deus? Quem pode nos separar do amor de Cristo? Talvez hoje mesmo você esteja pensando sobre isso. Talvez você falou, pensou ou agiu de uma maneira errada e não tem certeza se Deus ainda te ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Deus já respondeu a nossa pergunta, mesmo antes dela sair da nossa boca. E para que nós pudéssemos acreditar na sua resposta, Ele fez o que nenhuma pessoa jamais imaginaria. Ele se tornou carne e viveu entre nós. Cheio de emoção, eu penso. Deus olha para nós um por um, e diz: você é meu filho, você é minha filha, e eu amo você muito. E para provar isso,
Deus fez algo extraordinário. Ele desceu do seu trono, se despiu do seu manto de luz e se envolveu. Se envolveu, né? Não envolveu, mas com uma pele humana. E aquele a quem os anjos louvam, nasceu numa noite fria e dormiu em uma manjedoura. Pode alguma coisa me deixar de amar você? Deus está perguntando, aqui no versículo 35, né? E olha a resposta, no final do nosso texto aqui, 38 e 39, a resposta de Deus. Pois eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você ainda duvida que Deus te ama? Você ainda duvida que Deus te ama? Tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Cristo? Não existe nada. Nada. Vamos viver nossas vidas com alegria. Obrigado, Mateus. Vamos viver nossas vidas com alegria, com coragem, com segurança. Nada de desânimo. Nada de achar que está todo mundo contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos trabalhar para Deus e vamos encher esse lugar aqui com pessoas salvas, alegres, felizes e animadas. Pessoas que entendem que não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. Pessoas que entendem que são mais que vencedoras com Jesus. Pessoas que sabem que terão vitória junto com Jesus. Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós não compreendemos o grande amor que o Senhor tem por nós. Nós ficamos maravilhados, sem ter resposta, pelo grande amor que o Senhor tem. Nos ajude, ó Pai, a meditar nessas perguntas, a entender, Pai, que nada pode nos tirar do seu amor, a vivermos nossas vidas como pessoas vitoriosas. Tira o nosso desânimo, nossa preocupação, a nossa culpa e coloca em nós a coragem, a alegria, a vontade de te adorar cada vez mais e de estar na tua presença como alguém que entende o teu grande amor. Obrigado, Senhor, por Jesus, pelo grande amor demonstrado na cruz. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém.